Boa noite, bom dia, boa tarde para você que me assiste, não é? Independentemente da hora em que você está assistindo o vídeo, não é? Eu quero dizer que Deus seja louvado pelo tempo que você está disponibilizando para poder abrir este vídeo. Bem-vindo, a verdade é que nunca te disseram, hein? Hoje nós vamos falar de um assunto muito fundamental, muito importante para tirar a sua dúvida. Sabe do que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre os dízimos. Muitas das vezes há quem fica se preocupando porque se eu não der o dízimo eu vou para o inferno. Há quem fica se lamentando e fica sem saber o que realmente deve, não é, fazer, como é que deve se fazer realmente o tempo, né, em relação às ofertas, aos dízimos. Mas especificamente, eu neste momento vou falar dos dízimos. É importante. Na verdade, é um assunto que tem trazido muitas polêmicas, não é? Na verdade, tem homens de Deus que ameaçam, ou seja, as pessoas que vão perder a vida eterna se não darem o dízimo. Mas hoje nós vamos tirar a limpo. Como é que funciona? Como é que deve funcionar o assunto relacionado aos dízimos? Vem cá e nós vamos aprender a verdade que nunca te disseram. Aliás, não esqueça que a verdade, ela liberta. Espero que nós não possamos nos desentender, espero que nós não possamos deixar dúvidas, não é? Que saiamos daqui enquanto nós estamos limpos e claros em relação ao assunto das ofertas, ou seja, melhor, em relação ao assunto dos dízimos. O que a palavra diz em relação a isso? Para começar, vamos ler o livro de Malaquias 3:10, na verdade. Vamos ler, ver o que diz a palavra do Senhor aqui no livro de Malaquias 3:10, o famoso livro de Malaquias, não é? Mas vamos lá. Vamos ler. Assim diz a palavra do Senhor no livro de Malaquias 3:10. Vamos a isto. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei a prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abstância. Olha, a primeira coisa que é importante saber em relação aos dízimos, em relação a uma escritura, neste caso eu quis dizer, a primeira questão que tem que se fazer é: para quem está sendo direcionado este versículo, capítulo? Para quem estava sendo direcionado? Se nós formos a perceber, nós hoje não somos o povo de Israel. Não. Se nós formos a perceber, analisar, há muitos assuntos, não é, que por meio de nosso Senhor Jesus, nós ficamos livres, ficamos libertos, já não somos dependentes. Ok? Então é preciso entender a quem está se direcionando. Deus está se direcionar ao povo de Israel. Eu fiz um estudo, não é? Quando eu fiz esse estudo, fiz questões das pessoas para quem, ou seja, para que serve o dízimo na igreja. Eu fiz esse tipo de questão, não é? Algumas pessoas já acreditam que 99% das pessoas responderam que o dízimo serve para a luz dentro da igreja, serve para a construção, serve para a manutenção, não é, física da igreja, não é? 99% responderam isso. Mas se forem a perceber, essas 99%
desconhecem a palavra de Deus, nunca leram a palavra de Deus para poder entender o que a palavra de Deus quer dizer ou o que a palavra de Deus diz. Olha, é diferente quando você lê, por exemplo, a Bíblia, não é simplesmente para aprender mais alguma coisa. É diferente quando você lê com a intenção de aprender um assunto. Então, uma coisa muito importante que você tem que fazer é, se eu quero aprender acerca do dízimo, então vamos lá procurar palavras ou versículos que mostram sobre isso. Vai ler capítulos, não de forma isolada. Aqui eu vou trazer um pouco de forma isolada, porque eu já estudei um pouco em relação a estes assuntos ali e graças a Deus, né, tive um entendimento. Espero que você concorde com este entendimento, que esse entendimento possa ajudar você na sua vida a dar os seus dízimos, mas sem tristeza, sem se preocupar, sem remorso. Não, dá porque você está com vontade de dar e o nome de Deus está sendo glorificado. Então, vamos, eu li aqui o livro de Malaquias, não é? A primeira coisa que nós temos que perceber, em algumas versões da Bíblia, vamos encontrar mantimento, para que haja mantimento na minha casa, né? Estou a falar do Malaquias 3:10. E outras versões vamos ver lá, para que haja alimento na minha casa. E outras versões, né, para que haja manutenção, coisas assim. Então nós vamos ter em conta estes aspectos. A palavra de Deus, quando fala de para que haja mantimento, Deus está falando com o povo de Israel, que está a falar de alimento, não está a falar de energia dentro da igreja, não está a falar não está a falar de construção do templo, não está a falar disso. Quando a Bíblia aqui, nesta vertente, está a falar de alimento, aqui no livro de Malaquias está a falar de alimento como comida. Pessoas precisam de se alimentar, não é? Pessoas precisam comer alguma coisa, pessoas precisam, não é, se beneficiar do dízimo. Talvez a questão é quem deve se beneficiar deste dízimo. Não estou a dizer com isto que você não pode tirar o dízimo na sua igreja, não. Mas estou aqui a querer trazer perdão, estou aqui a querer trazer a intenção real quando a palavra de Deus fala de dízimo. É preciso entender isto, porque nós não podemos isolar a escritura. Há pessoas que são aterrorizadas. Se você não dá o dízimo, a primeira coisa que você tem que dar, antes de você receber, tem que dar o dízimo. Algumas pessoas acham que se estão a dar dízimo é porque vai ser multiplicado em algum momento. Aquilo que é o dízimo vai se multiplicar. Olha, gente, há quem dá, né? E não tem lucro daquilo que dá. Porque muitas das vezes as pessoas estão a querer dar, mas querem lucro de Deus. Não é sobre isso. Não. Se você dá, você tem que esperar que vai passar por dificuldades mediante a seu dar. Não é? Vai passar por desafios, vai passar por momentos que em algum momento, né, vão de falta. Até você vai dizer, meu Deus, se eu não tivesse dado. Mas não. Você tem que dar, acima de tudo, porque você quer, porque você está feliz em dar. Não com pressão, como muitas das vezes as igrejas fazem hoje. Pressionam as pessoas, fazem as pessoas se sentirem mal para dar, e já não é dar de coração. Se nós formos analisar uma coisa, se nós formos a fazer uma investigação aqui, formos a analisar a palavra dízimo, não é? No Novo Testamento vem por aí 26 vezes. No Antigo Testamento vem por aí 26 vezes é que vem a palavra dízimo. Mas no Novo Testamento aparece por aí 4 vezes, né? Então é preciso entender por que está a aparecer 4 vezes no Novo Testamento e por que aparece 26 vezes lá no Antigo Testamento. Esta é a questão para refletir. E também uma outra coisa que temos que fazer, muitas das vezes os homens de Deus usam o livro de Mateus 23, não é? Que Jesus, em algum momento, ele chama hipócrita aos fariseus. Ele diz, vocês
dão dízimo de hortelã, cominho, endro, esquecem dos preceitos mais importantes, né? Quando Jesus fala de dízimo ali. A primeira coisa, vamos lá, pensa comigo. Jesus estava falando primeiro com quem? Estava falando com os fariseus. Não estava direcionando aos seus discípulos. É a primeira coisa. Então, contudo, Jesus não estava... não ia, aliás, não ia dizer para os fariseus que vocês não podem dar o dízimo, sabendo que dando o dízimo, não é, em algum momento pode ajudar o próximo, não é? Pode ajudar, não é, a matar a fome do nosso próximo. Ele não podia dizer não dá, claramente, não é? Aliás, é bom, é melhor dar, não é, o dízimo de que não dar, não é? Por quê? Porque, por exemplo, vamos lá supor que você recebe mensalmente, tem seu salário mensal, não é? Você não recebe todos os dias e você, por exemplo, não tira o seu dízimo, não é? Não tira o seu dízimo e você vai dar a sua oferta nos domingos ou até no sábado, para quem vai à igreja no sábado, vai dar a sua oferta e em algum momento, não é, pode não conseguir, não é, dar de forma precisa, dar de forma significativa, porque a pessoa deixou de dar quando recebeu o seu salário, não é, deixou de tirar a sua parte de oferta mensal ou o seu dízimo, deixou de tirar e isso em algum momento não ajudou, não ajudou mesmo, não é? Porque durante a semana, durante o mês, a pessoa precisa se alimentar todos os dias. Mas quando você recebe, naquele momento, você tira a sua parte. Isso facilita também as suas contas, não é? Facilita, ajuda a ajudar de forma significativa a igreja, não é? Para poder, não é, beneficiar-se o órfão, a viúva, etc, etc. Então, mas bem, voltando àquilo que nós queremos aqui, eu quero fazer aqui uma questão. Quem se beneficia, por exemplo, deste dízimo? A quem é direcionado o dízimo que é tirado? Tendo em conta que existiam muitas ofertas naquele tempo. Existiam tantas ofertas que se dependêssemos daquele tempo lá, nós íamos conseguir então realmente ser salvos. Agora, aqui no Antigo Testamento, Deus não está a pedir. Deus está a dar uma ordem para tirar os dízimos. Está a dar uma ordem. Mas está a dar aqui ao povo de Israel. Não é para o cristão. Porque se depender disso, então tem muita coisa que nós não estamos fazendo. O problema de nós é que estamos preocupados, não é, em fazer da palavra um benefício pessoal. Às vezes porque o pastor quer ganhar dinheiro, acaba dizendo, não, porque tem que tirar não sei o que. Não. Quem está se beneficiando deste dízimo, se é obrigatório tirar o dízimo, então é obrigatório a forma como tem que se usar. Porque neste tempo que nós estamos, para quem considera-se cristão, já não é obrigatório. Mas vamos lá ler. Eu quero ir consigo no livro no livro de Deuteronômios, capítulos 26, para vermos, né? O que diz a palavra de Deus no livro de Deuteronômios, capítulos 26. Vou ler aqui a partir do versos 10, para que juntos possamos caminhar. Abra sua Bíblia, vamos ler o livro de Deuteronômios, capítulos 26, não é? De versos 10. Vamos ler aqui a partir do verso 10, não é? Espero que a tua versão facilite, tá bem? E recordar que eu não estou a dizer que para não dar o dízimo, não estou a dizer isso. Estou aqui a trazer-te, pelo menos, a razão de entender as coisas numa outra vertente, né? Vamos lá ver o que diz a palavra de Deus. Deuteronômio 26, versos 10, né? Assim diz a palavra de Deus. E eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e te inclinarás perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás por todo o bem que o Senhor te deu, e tem dado a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que estão no meio de ti.
não é? Então, vejamos. Então, se alegrará, não é? O estrangeiro, você vai tirar o seu dízimo, mas também você vai se beneficiar deste dízimo, não é? Vai se beneficiar deste dízimo, ok? Então é importante ter em conta isto. Você vai tirar o seu dízimo e vai se beneficiar, não é? Agora, existem situações em que a pessoa tira de alguma forma o seu dízimo, porque ele é pressionado, é obrigado, não é? E mesmo essa pessoa passando por dificuldades, não se beneficia daquilo que a pessoa tirou. Então, não é sobre isso, não é? Se é obrigatório dar, então a forma como deve se usar também deve ser obrigatório, não é? Deve ser obrigatório. Recordar que, olhando para a palavra de Deus, para o contexto histórico, nós, os cristãos, não somos obrigados, não é, a dar o dízimo. Nós devemos nos sentir sozinhos. Tipo, epa, eu tenho que dar o dízimo. Por exemplo, a minha situação, eu acabo me sentindo, eu me senti sozinho. Tem muita coisa que a igreja fez por mim, não é? Que não vou aqui referir, não é? Mas isso, eu tenho este desejo, não é? Este anseio de, não, eu tenho que fazer alguma coisa, não é? Também, não é? Não porque tenho que ser visto, não, mas é este desejo que nasce dentro de mim. Nós vamos olhar, por exemplo, para o livro de 2 Coríntios, capítulos 5, não é? 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos ver lá que a partir de versos 1, não é? A partir de versos 1, até deixa ir para lá só para ter em conta, né? Para não escrever aqui, as primeiras Coríntios, elas segundas Coríntios, não me foge aqui a memória, que Deus não me deixa mentir aqui, não é? Mas é muito importante que a gente se espelhe realmente na Escritura. Vamos ver, primeiras é 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5, vamos ver o que diz. Não é? É capítulos 8, né? Sim, é capítulo 8, perdoe-me aí, por favor. É 2 Coríntios, capítulo 8. Para vermos como é que a igreja hoje, na verdade, tem que se comportar. Eu disse que no Novo Testamento aparece por aí 4 vezes, né? A palavra dízimo, não é? Se não me foge a memória. Mas não chega 10 vezes, não chega. Há nesse intervalo 4, 5, 4. Então, vamos lá ver o que Paulo diz, não é? Reconhecendo a generosidade do povo da Macedônia. Vamos lá ver o que diz a palavra de Deus aqui. A partir de versos 1, vou ler até 5, 1 até 5. Vamos lá ver o que diz. Assim diz a palavra de Deus por meio de Paulo. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulações, houve abundância do seu gozo, e com a sua profunda pobreza, abundou em riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas assim mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Amém. Então, irmão, nós vemos aqui situações em que Paulo, ele reconhece a generosidade das igrejas da Macedônia, né? Que no momento mais difícil, a igreja da Macedônia é uma igreja conhecida como uma igreja muito pobre, não é? É pobre. Mas no momento mais difícil, os irmãos da Macedônia, eles decidiram ajudar. Quer dizer, nas dificuldades, eles decidiram ajudar. E Paulo, olhando que eles
estão pobres, estão passando por desafios. Eu olho o Paulo negando, não é, de receber estas ofertas das igrejas da Macedônia. Então, está-me a dizer que eles deram porque eles sentiram-se, né, tocados, eles queriam dar, não por obrigação, não com pesar. Então, isso não vai ser diferente também nos dízimos. Não vai ser diferente. Por que a palavra de Deus não está a falar aqui dos dízimos? A palavra aqui não está a falar dos dízimos. O cristão, não é? Hoje, nós vamos ler toda a Bíblia. Não temos muitos sustentos, de que é obrigatório dar o dízimo. Não temos sustento. Então, por esta razão, não é? É muito importante nós refletirmos acerca disto. Não é? É muito importante sabermos, nos comportarmos, né, como os primeiros cristãos. Nós vamos nos colocar na posição, não do povo de Israel, mas vamos nos colocar na posição do cristão. O cristão, ele não é obrigado a dar o dízimo. Aliás, não estou a dizer que não é para dar, não. Eu procuro fazer a minha parte, mas não é para você se sentir mal. A igreja da Macedônia insistiu. Se Paulo não queria, então por que Paulo ia querer receber, por exemplo, os dízimos dessas pessoas? Se a palavra de Deus está a dizer que eles insistiram para poder ajudar. Mas olha, uma coisa importante que eles fizeram em primeiro lugar. Paulo reconhece porque eles primeiro se doaram a Cristo. Se doaram a Deus primeiro. Depois é que eles deram. Mas antes deram-se eles primeiro. Não é? Então, isto é importante para Cristo. Isto é importante para o nosso relacionamento com Deus. Não é? Sabe, é mais fácil até você cumprir com o dízimo, não é? Que não salva ninguém, não é? Do que obedecer aquilo que são os mandamentos de, por exemplo, não prostituir, não é? Vamos lá, não cometer adultério, não mentir. É mais difícil viver nisto. É mais fácil você decidir dar a sua oferta e dar mesmo, e o seu dízimo e dar. Mas é mais difícil fazer aquilo que são as obras, não é? Do Espírito. E não só, se nós formos perceber uma coisa, lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 20, até 22 mesmo, aí fala que aquele que cometer adultério, que cometer, por exemplo, que comer muito, aquele que se embebedar, não é? Aquele que, entre tantos outros pecados da carne que a Bíblia refere no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 20, não é? Entre tantos que a palavra de Deus refere. E diz que aqueles que praticarem esses todos pecados não herdarão o reino de Deus. Por que ali não vê que aqueles que não darem o dízimo? Vocês vê? Vocês estão a perceber o contexto do Novo Testamento? Não aparece que você não vai ser salvo por não dar o dízimo. Mas o que acontece? Porque as pessoas querem receber o dinheiro, porque as pessoas querem tanto receber o dinheiro, o que acontece? As pessoas fazem as pessoas se sentirem mal naquilo que tem a ver com o dar. Mas não é sobre isso. Você não pode se sentir mal porque quer dar. Não. Você tem que dar por livre e espontânea vontade. É bom dar, sim, é bom. Mas tem que ser obrigado. Não, não é obrigatório. Não é? Não é obrigatório. Olha, eu acho que se fecharem, os crentes pararem de dar hoje, a igreja para de existir, sério. Sério, olhando para a geração atual em que as pessoas estão preocupadas em ganhar dinheiro, não, a igreja para de existir. Já não vai se pregar o evangelho. É verdade. Tem uma amiga minha, por acaso vou contar isto, que ela está numa igreja profética. Por acaso eu falei com ela, recordo, em 2017, não é? O que acontece com ela? Eu falei com ela, olha, cuidado com o que se prega nas igrejas, porque aquela igreja prega-se teoria de prosperidade. É o que se prega. Prega-se teoria de prosperidade. Eu disse para ela, cuidado com as igrejas que pregam a teoria de prosperidade. Assim, não, você está falando mal do meu pastor, está falando... Não, você está bem. Acredita lá, 2019 ou 18 até 2025, hoje ela está reconhecendo aquilo que eu disse para ela.
Vocês vê. Ela está a reconhecer por quê? Porque o pastor dela, não vou falar aqui quem é, o pastor dela, o pai dela, o que, decidiu não pregar a palavra de Deus porque as ofertas não chegaram a 100 mil meticais. Então isto é grave. Quer dizer, o evangelho está sendo distorcido. Está sendo distorcido. Porque é obrigatório dar o dízimo. Não, não é obrigatório. Não é? Não é obrigatório. Bem, eu vou trazer mais assuntos relacionados a isto para poder ajudar. Aquele que tiver uma dúvida pode deixar ficar aí no comentário, não é? Para poder ajudar, não é? Em caso de dúvida. E Deus possa abençoar o tempo que você deu, né? Para poder ouvir esta palavra. Mas acreditem que não é obrigatório, não dar o dízimo. Vou trazer esse sustento. Isso aqui é uma forma de trazer aqui o sustento, ajudar a quem sente-se obrigado. Não, no Novo Testamento não aparece, não é, a relação a ser obrigado a dar dízimo. Se Jesus fala de dízimo, estava falando aos fariseus. A Bíblia não diz que os discípulos davam dízimo. Não, mas diz que eles davam até acima das suas posses. Quer dizer, você pode dar mais do que o dízimo. Então, não vão me dizer que eles davam acima das suas posses, depois davam dízimo, depois davam oferta, depois. Não tem nada a ver. Então, a palavra de Deus é completa nas suas informações. Deus possa abençoar a sua vida amém. Que Deus possa te abençoar. Eu vou orar para fechar, não é, para poder pedir Deus tenha uma direção na sua vida, na minha vida e que te ajude. Obrigado, Pai Santo, por tudo quanto o Senhor fez neste momento, no dia de hoje, Senhor, por ter tocado, Pai Santo, a este irmão ou irmã que deram-se o tempo de poder ouvir a sua palavra. Espero ter ajudado, Pai, ter tirado algumas dúvidas, Senhor. Então, eu quero que o Senhor possa abençoar a vida desta pessoa, assim como a minha vida, Senhor, que possa ter um crescimento espiritual, Senhor, acima de tudo, Senhor. Que possamos estar na sua presença e que possamos garantir, Pai, a nossa comunhão com o Senhor e podermos ser salvos pela verdade. Muito obrigado, abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e que continue caminhando da melhor forma possível. Amém.